Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 12. Vi, então, que do outro lado da planície, os peregrinos chegaram a um lugar onde havia sido erguido um antigo monumento. Ao avistarem-no, ambos se espantaram, pois lhes parecia a imagem de uma mulher transformada em uma espécie de pilar. Ficaram imóveis, observando o monumento por um longo tempo, incapazes de compreender o que viam, até que Esperança encontrou acima da cabeça da estátua uma frase escrita em caligrafia incomum, mas, por ser um pouco versado na leitura, chamou Cristão, pois fora instruído nas letras, para tentar descobrir o significado. Cristão passou os olhos atenciosamente sobre o letreiro e, depois de juntar uma e outra letra, leu: Lembrai-vos da esposa de Ló. Então pronunciou, em voz alta, a frase para o companheiro. Ambos concluíram que aquele era o pilar de sal, no qual a esposa de Ló havia se tornado ao olhar para trás, com o coração ganancioso, enquanto era retirada de Sodoma por segurança. Gênesis 19, 26. Tamanho espanto deu-lhes ocasião para a seguinte conversa. Cristão: meu irmão, essa visão vem a calhar. Veio em tempo oportuno, após o convite de Demas para subir a coluna do lucro. Tivéssemos nós aceitado, como ele desejava e tu estavas inclinado a fazer, irmão, teríamos nos tornado semelhantes a essa mulher, um espetáculo a ser observado por aqueles que vêm atrás. Esperança, sinto muito por ter sido tão tolo. Surpreende-me que não esteja agora como a mulher de Ló. Pois qual fora a diferença entre o pecado dela e o meu? Ela apenas olhou para trás. Eu desejei ir até a mina para olhar. Seja a graça engrandecida e eu envergonhado por ter abrigado tamanha vileza em meu coração. Cristão, entendamos o que vemos aqui para que tenhamos respaldo no futuro. Essa mulher escapara de um julgamento, pois não fora destruída com a cidade de Sodoma. Todavia, fora assolada por outro, como a vemos aqui transformada num pilar de sal. Esperança. É verdade. Ela é para nós um alerta e um exemplo. Um alerta para que fujamos do pecado em que caíra. Um exemplo do que o julgamento fará àqueles que não se valerem do alerta. Assim também Corá, Datã e Abirão, com os 250 homens que pereceram em seu pecado, serviram de advertência a outros. Números 26, 9 e 10. Mas, acima de tudo, reflito sobre como podem Demas e seus companheiros desviarem-se do caminho à procura de prata com tanta confiança, quando essa mulher, apenas ao olhar para trás, pois não encontramos registrado que tenha desviado um só passo para fora do caminho, fora transformada em um pilar de sal. Isso me preocupa especialmente porque o julgamento que a ela fora aplicado serve de exemplo aos que seguem, pois não podem escolher não a enxergarem ao erguerem seus olhos. Cristão. É, de fato, algo a se pensar. Isso prova que seus corações estão completamente perdidos. Não posso pensar em alguém a quem se comparem tão adequadamente quanto aqueles que roubam na presença do próprio juiz, ou aos que assassinam perante a forca. Foi dito sobre os homens de Sodoma que eram extremamente pecadores, pois eram pecadores diante do Senhor, ou seja, à sua vista, apesar de sua bondade para com eles.
Gênesis 13, 13. A terra de Sodoma era como o jardim do Éden. Gênesis 13, 10. Isso provocou muito mais e fez com que sua praga fosse tão ardente quanto poderia ser o fogo derramado do céu do Senhor. É muito razoável concluir que aqueles que permanecem pecando à vista do Senhor, a despeito de tantos exemplos continuamente apresentados a eles, haverão de merecer condenações mais severas. Esperança. Não há dúvida de que dizes a verdade, mas que imensa misericórdia recebemos eu e tu, especialmente eu, ao termos sido livrados de nos tornarmos exemplos como este. Isso nos dá ocasião para agradecermos a Deus por temermos a Ele e sempre nos lembrarmos da esposa de Ló. Vi, então, que prosseguiram viagem e passaram por um rio agradabilíssimo, chamado pelo rei Davi de o Rio de Deus, e por João de o Rio da Água da Vida. Salmos 65, 9, Apocalipse 22, Ezequiel 47. Passar pelo rio era parte do caminho. Portanto, Cristão e seu companheiro puseram-se a caminhar com grande alegria. Beberam também de sua água e sentiram grande refrigério, pois seu espírito fora reanimado. Ademais, às margens do rio havia verdíssimas árvores carregadas de toda sorte de frutos, cujas folhas serviam de bons medicamentos. Os peregrinos se deliciaram com os frutos e se alimentaram das folhas, a fim de evitar as doenças que acometem os viajantes. O rio era rodeado de prados ornamentados por belos lírios e mantinha-se verde durante o ano todo. Ali, Cristão e Esperança se deitaram e adormeceram, pois sabiam que estavam seguros. Quando despertaram, colheram mais uma porção de frutos das árvores e beberam outra vez da água do rio. Então se deitaram novamente para descansar. Salmos 23, 2, Isaías 14, 30. Assim continuaram a fazer por muitos dias e noites, cantando: Contemplai o fluir do rio, tão límpido, cristalino. É alívio à extenuante jornada de todo peregrino. Há prados verdejantes, doces aromas ao redor. Não haverá noutro canto fruto assim, nem melhor. Aquele que prova da água e das delícias dessa terra aqui, há de vender tudo o que tem e comprá-la para si. Quando se dispuseram a seguir caminho, pois ainda não haviam terminado a jornada, comeram, beberam e partiram. Vi em meu sonho que não haviam caminhado muito quando chegaram ao ponto em que se dividia o rio e a estrada, o que não deixou de contristá-los. No entanto, não ousaram desviar-se do caminho. Quanto mais longe do rio, mais áspera se tornava a estrada, e mais sensíveis ficavam os pés dos peregrinos por muito caminharem. Por causa disso, a alma de Cristão e Esperança desanimara do caminho. Números 21, 4. Embora persistissem, desejavam um caminho melhor. Então, bem diante deles, à direita do caminho, havia uma campina e uma trilha para que passassem por ela. Chamava-se Campina do Atalho. Cristão disse ao companheiro: Se essa campina segue junto à estrada pela qual caminhamos, sigamos por ela. Aproximou-se Cristão da trilha da campina para observar melhor por onde seguia, e avistou um atalho que continuava paralelo à estrada, do outro lado. É exatamente como desejava, disse Cristão. Por aqui a caminhada será facilitada. Venha, Esperança, continuemos por aqui. Esperança. Mas e se nos perdermos? Cristão. Não nos perderemos. Veja só,
não são paralelos? Esperança, persuadido por seu companheiro, foi após ele pela campina. Ao adentrar o atalho, acharam o caminho muito agradável aos seus pés. Avistaram então adiante deles um homem a caminhar na mesma direção, cujo nome era Van Confiança. Chamaram-no por ele e perguntaram-lhe para onde levava aquela estrada. O homem lhes respondeu: para o portão celestial. Então disse Cristão à Esperança: não lhe disse? Sabemos agora que estamos no caminho certo. Seguiram assim os peregrinos alguns passos atrás do homem. Mas a noite caiu e obscureceu-se a estrada. E aqueles que andavam atrás perderam de vista o que estava adiante. Vã Confiança, sem poder enxergar o que vinha pela frente, caiu num buraco profundo, Isaías 9,16, cavado naquela altura do caminho pelo príncipe daquele solo, a fim de capturar os tolos vangloriosos e reduzi-los a pedaços pela queda. Cristão e seu companheiro ouviram o som da queda e gritaram pelo cavalheiro para saber o que havia, mas somente ouviram gemer. Disse Esperança: onde estamos? E Cristão se calou, como que desconfiado de que estavam desviados do caminho. Logo começou a chover, a trovejar e a relampear tremendamente, fazendo elevarem-se as águas. Esperança lamentou consigo mesmo: ó, tivesse eu mantido o meu caminho. Cristão: quem poderia prever que este atalho nos levaria para fora do caminho? Esperança: isso era o que eu temia desde o princípio, e gentilmente lhe alertei quando sugeriste. Teria falado com mais franqueza, mas tu é mais velho que eu. Cristão se arrepende de desviar seu irmão do caminho. Cristão: querido irmão, não se ofenda. Perdoa-me por trazer-te para fora do caminho e colocá-lo nessa situação de iminente perigo. Peço-te que me perdoe, irmão. Não tive a intenção de causar mal algum. Esperança: podes aquietar-te, meu irmão, pois lhe dou meu perdão e acredito ainda que isso nos poderá fazer algum bem. Cristão: alegra-me muito ter a companhia de tão misericordioso irmão, mas não devemos permanecer aqui. Tentemos retornar. Esperança: sim, mas peço-te que me deixe caminhar à frente. Cristão: se permitires, irei eu à frente, pois se houver algum perigo, serei pego primeiro, já que estamos aqui por minha causa. Esperança: não, não irás à frente. Tua mente conturbada pode fazê-lo se desviar ainda mais. E então, para a felicidade dos peregrinos, ouviram uma voz que dizia: presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa às tuas cidades. Jeremias 31, 21. No entanto, as águas já estavam demasiado elevadas, e por isso o caminho fazia-se ainda mais perigoso. Concluí que é mais fácil achar o desvio do caminho quando se está dentro dele, do que retornar quando se está fora. Os peregrinos persistiram em regressar, mas estava tão escuro e a maré tão alta que, ao lutarem para voltar, foram submersos 9 ou 10 vezes. Naquela noite, nem todos os seus esforços seriam suficientes para fazê-los encontrar outra vez a trilha. Por isso, após inúmeras tentativas, encontraram um pequeno espaço onde se abrigar, e ali se assentaram até o raiar do dia. Exaustos, adormeceram. Havia perto daquele lugar um castelo chamado Dúvida, cujo dono era o gigante Desespero. Os peregrinos dormiam agora em seu território. Levantando-se o gigante pela manhã, passeou pelos seus campos e encontrou Cristão e Esperança adormecidos em suas terras. Então, com voz severa e rude, os despertou, perguntando-lhes
de onde vinham e o que faziam em seu território. Responderam os viajantes que eram peregrinos perdidos. O gigante respondeu: haveis invadido minha propriedade esta noite, pisando e adormecendo em minhas terras, portanto devem vir comigo. Os peregrinos foram forçados a acompanhá-lo, pois era maior e mais forte. Tinham também poucos argumentos a seu favor, pois sabiam que haviam cometido um erro. O gigante os levou adiante de si e os colocou para dentro do castelo, guiando-lhes até uma masmorra escura, asquerosa e mal cheirosa, ao espírito dos dois bons homens. Salmos 88, 18. Ali permaneceram desde a manhã de quarta-feira até a noite de sábado, sem uma migalha de pão ou uma gota de água sequer, sem luz ou qualquer um que se preocupasse em perguntar-lhes como passavam. Estavam presos em solo inimigo, longe de amigos ou conhecidos. Cristão ficou duplamente entristecido, pois fora seu conselho desavisado que os levara a tamanha agonia. Os peregrinos procuravam por conforto, acabaram por adentrar um caminho torto. Mais um perigo agora os acomete, pois a ruína, ao prazer da carne, compete. O gigante Desespero tinha uma esposa, chamada Desconfiança. Ao deitar-se para dormir, contou a ela o que havia se passado, detalhando que havia capturado 2 prisioneiros e os prendido na masmorra por invadirem seu território. Então, pediu-lhe sugestão sobre o que fazer a seguir. Desconfiança perguntou ao marido quem eram os prisioneiros, de onde vinham e para onde iam, recebendo a resposta para suas questões. Ela, portanto, o aconselhou a surrá-los sem misericórdia, assim que se levantasse pela manhã. Então, logo que despertou o gigante, tomou um horrendo chicote e desceu à masmorra onde estavam os peregrinos. Começou a insultá-los, como se fossem cães, mas nada respondiam em repúdio ao gigante. Dedicou-se então a surrá-los temivelmente, até não poderem se mover ou revirar-se de um lado para o outro no chão. Feito isso, retirou-se desespero e o deixou a sofrerem a própria miséria, lamentando-se de dor e sofrimento. Nada fizeram pelo resto daquele dia, senão suspirar e gemer amargamente. Na noite seguinte, Desconfiança conversou com seu marido acerca de como havia prosseguido a situação. Entendendo que estavam ainda vivos os peregrinos, disse ao marido que os aconselhasse a tirarem a própria vida. Quando a manhã chegou outra vez, o gigante foi até Cristão e Esperança, rude como no dia anterior. Vendo que os homens sofriam as dores da surra dada, disse-lhes para refletirem sobre a própria situação, pois nunca deixariam aquela masmorra. Logo, a única saída era que terminassem com a própria vida, fosse com o auxílio de uma faca, uma barra de ferro ou veneno. Disse-lhes: por que escolheriam a vida, visto que são acometidos por tantos desprazeres? Todavia, os peregrinos desejavam ser libertos da masmorra e pediram-no ao gigante. Desespero, por sua vez, os encarou, cheio de ira, e de súbito levantou-se contra eles. De certo, teria posto um fim nos dois, não fosse ele atingido pelo próprio golpe, perdendo temporariamente o uso de uma das mãos. Forçado a retirar-se, os deixou sozinhos como antes, refletindo acerca da situação. Os prisioneiros consultaram um ao outro, considerando o conselho do gigante. Assim fora a conversa. Cristão: irmão, que faremos agora? Temos vivido uma vida miserável. Para mim, não sei o que soa melhor: continuar a viver assim ou morrer de uma vez.
pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Jó 7,15. Devemos fazer, como diz o gigante, esperança. De fato, nossa condição presente é terrível. A morte seria por mim recebida com mais agrado que permanecer em tamanha miséria. Ainda assim, consideremos o que disse o Senhor da pátria, para onde nos dirigimos. Não matarás. Se nos proibiu de fazê-lo a outrem, quanto mais a nós mesmos. Além disso, aquele que mata a outro comete homicídio contra o corpo, mas aquele que mata a si mesmo mata de uma só vez o corpo e a alma. Meu irmão, tu falas de alívio após o sepulcro, mas por acaso te esqueceste do inferno, para onde vão os que matam? Pois nenhum assassino tem a vida eterna. Agora, lembremo-nos também que a lei não está por completo nas mãos do gigante desespero. Pelo que entendo, outros foram antes presos por ele, como estamos agora. Todavia, escaparam de suas mãos. Quem sabe se Deus, Criador de tudo o que há, fará morrer o gigante desespero, ou talvez permitir que se esqueça de nos trancar aqui. Ou ainda, venha novamente surrar-nos e com um dos próprios golpes, perca um de seus membros. Se assim acontecesse, estou disposto a aplicar todas as minhas energias e tentar, até o meu último suspiro, fugir de seu domínio. Fui um tolo por não ter tentado antes. Contudo, irmão meu, sejamos pacientes e suportemos um pouco mais. Haverá de chegar a hora feliz em que seremos libertos. Mas não sejamos nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperança foi capaz de acalmar o espírito de seu irmão. E então continuaram juntos naquele dia, mesmo que na escuridão, em sua condição miserável e dolorosa. À tarde, o gigante desceu à masmorra outra vez, para ver se os prisioneiros haviam agido conforme aconselhara. Mas, ao abrir a masmorra, encontrou a ambos com vida, embora debilitadíssimos, pois, pela falta de água e comida, por causa das feridas que lhes cobriam a carne, nada podiam fazer além de respirar. Seja como for, vivos estavam, e por isso o gigante se enfureceu, dizendo-lhes que, se desconsiderassem seu conselho outra vez, prefeririam jamais ter nascido. Os peregrinos estremeceram de medo e acredito que Cristão tenha desmaiado. Mas, voltando um pouco a si, discorreram novamente sobre o conselho do gigante. Cristão se inclinara mais uma vez a segui-lo, mas Esperança argumentou de novo. Esperança, irmão, não te lembras quão valente tem sido até aqui? Apolião não pôde derrotá-lo, nem qualquer outro daqueles que viste ou sentiste no vale da sombra da morte. Por quantas dificuldades, terrores e assombros passaste, agora te reduzes a medo. Vejas que na masmorra estou eu, homem de natureza muito mais fraca que a tua, junto contigo. Este gigante me ferira tanto quanto a ti, e tem negado pão e água à minha boca como tem feito a tua. Ambos estamos rodeados de escuridão. Exercitemos, porém, um pouco mais a paciência. Lembra-te do valor que mostraste na feira da vaidade. Não temeste as correntes, nem a gaiola, nem mesmo a morte violenta. Por isso, suportemos o quanto pudermos para evitarmos a vergonha. Anoiteceu, e o gigante com sua esposa deitaram-se para dormir. Desconfiança perguntou ao marido a respeito dos prisioneiros, procurando saber se já haviam seguido seu conselho. Desespero respondeu: os patifes são fortes, preferem suportar todo o sofrimento a terminar com a própria vida. Então ela lhe disse:
Leve-os ao pátio do castelo amanhã cedo e mostre a eles os restos e ossos daqueles que já dizimaste. Faça-os acreditar que antes do final da semana tu os despedaçarás, assim como fizeste a outros antes deles. Ao raiar do dia, o gigante foi ao encontro dos peregrinos e os levou ao pátio do castelo, onde lhes mostrou as ossadas, conforme havia mandado sua esposa, dizendo: Esses foram peregrinos como vós um dia, invadiram minha propriedade como vós, e no tempo oportuno os parti em pedaços. Assim vos farei dentro de 10 dias. Ide, voltai para a vossa masmorra. E surrou-os por todo o caminho de volta. Portanto, passaram o sábado em lamentável condição, como antes. Quando outra noite caiu e a senhora desconfiança pôs-se a conversar com o marido, prolongaram-se a respeito dos prisioneiros. O velho gigante ponderou que não foi capaz de vindimá-los por meio de seu conselho, nem com as surras. Então sua esposa respondeu-lhe: Temo que esperem a chegada de alguém para libertá-los e trazer alívio, ou que tenham tido acesso a alguma chave falsa, por meio da qual planejam sua fuga. Achas que possa ser possível, querido? E o gigante respondeu: Procurarei saber pela manhã. À meia-noite de sábado, os peregrinos se puseram a orar, e assim continuaram até quase o raiar do dia. Pouco antes de amanhecer, o bom cristão, como que perplexo, irrompeu num discurso intenso, dizendo: Ó, tremendo tolo que sou, deitar-me ao chão de uma masmorra mal cheirosa, enquanto poderia andar em liberdade. Tenho em meu bolso uma chave chamada Promessa. Creio que ela abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. E a Esperança respondeu: Que tremenda notícia! Tire-a do teu bolso, irmão. Tentemos escapar. Uma chave no bolso de Cristão, chamada Promessa, abre qualquer fechadura do castelo da dúvida. Cristão tirou do bolso a chave e a encaixou na fechadura da porta, cujo trinco recuou ao virar a chave, abrindo a porta com grande facilidade. Cristão e Esperança saíram da masmorra. Depois se dirigiram à porta exterior, que os levava ao pátio do castelo, a qual também fora aberta pela chave de Cristão. Depois dirigiram-se para o portão de ferro. Embora a fechadura estivesse mais dura que a anterior, abriram-na também. Então, se esforçaram para abrir o portão e fugir depressa. Mas o barulho fora tão alto que acordou o gigante de desespero. Levantando-se e apressadamente para retomar seus prisioneiros, falharam-lhe as forças, pois fora atingido novamente por um de seus golpes, e não foi capaz de persegui-los. Prosseguiram Cristão e Esperança, retornaram ao caminho do rei, e viram-se seguros, pois já caminhavam fora dos domínios do gigante. Ao saírem da trilha que passava pela campina, planejaram entre si uma forma de alertar outros peregrinos, a fim de evitar que caíssem nas mãos do gigante desespero. Concordaram, portanto, em erguer um pilar e escrever nele a sentença. Ao final deste caminho fica o Castelo da Dúvida, cujo dono é o gigante desespero, que despreza o rei do país celestial e se esforça para destruir seus santos peregrinos. Muitos que vieram depois deles leram seu escrito e escaparam do perigo. Feito isso, cantaram Cristão e Esperança. Nos desviamos do caminho e caímos na armadilha. A um terreno proibido nos levou a bela trilha. Sede cuidadosos, viajantes que vindes atrás. Vigiai o bom caminho e mantenham vossa paz. Não pisai em solo inimigo ou far-se-ão prisioneiros. O castelo chama-se Dúvida e o seu dono é Desespero.